Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Hoje a gente dá continuidade aos nossos conteúdos revisionais, falando um pouquinho sobre os aspectos humanos do continente europeu, né? E aí a gente vai retomar um pouco do que foi visto na nossa última videoaula, porque os fatores ambientais, né, todos aqueles aspectos ambientais que a gente viu, eles vão ser muito importantes para o processo de fixação da população, né? Então, a população ela não vai querer se fixar em áreas muito montanhosas, muito acidentadas, ou em áreas onde o clima é desfavorável, né? Então, todos esses fatores climáticos, né, a disponibilidade de água, a questão do relevo, dos solos, tudo isso vai impactar a fixação da população no território, tá? Então, em termos de continente europeu, as populações, como a gente já falou, elas vão se concentrar tanto na área central do continente, como também na porção ocidental, né, que são as regiões mais industrializadas do continente europeu, né? Ali se situam grande parte dos países que têm um nível de desenvolvimento econômico, né, e economias mais estáveis, tá? Então isso também vai contribuir para a atração de pessoas, né, tanto da migração dentro do próprio continente, como de migrantes que vêm de fora, certo? Então tudo isso impacta nessa distribuição desigual pelo território, né? A gente vai ter áreas muito povoadas e áreas pouco povoadas, né? Como exemplo, né, eu trago aqui como exemplo para vocês Mônaco, né, que é uma cidade-estado que tem uma densidade demográfica gigantesca, né? E o Vaticano também, que é um território muito pequeno, mas que se a gente for fazer a divisão, né, da população pelo território, a gente vai ter uma ocupação muito grande, ao contrário do que acontece lá na Escandinávia, né, nos países da chamada Escandinávia, os países do norte da Europa, que é uma região muito mais fria, né? Então olha só aí os fatores climáticos também impactando na ocupação. Então a Escandinávia vai ter uma densidade demográfica muito mais baixa do que esses outros dois territórios que a gente citou anteriormente. Com relação à população urbana, né, isso aqui segue uma tendência mundial, né? A tendência mundial é de que a população urbana, ou seja, a população que vive nas cidades, ela cresça, né? Então, no continente europeu, a gente tem mais de 70% da população vivendo nas cidades, né? E a gente tem os chamados eixos de conurbação. Conurbação, pessoal, nada mais é do que um inchaço das cidades, né? As cidades, elas crescem tanto que as delimitações, as fronteiras, elas ficam meio que difusas. A gente não consegue saber direito onde que começa uma cidade, onde que termina a outra, né? Justamente por conta dessa expansão do tecido urbano. Então, na Europa, a gente tem dois grandes eixos de conurbação, tá? Que são chamados lá de bananas, né? Por conta dos formatos. Então, a gente tem a banana dourada, aqui mais ao sul do continente, né? Então, vai englobar várias grandes cidades do Mediterrâneo, né, banhadas pelo mar Mediterrâneo. E a gente tem aqui a chamada banana azul, né, que já faz uma diagonal aqui dentro do continente, passando por alguns países da Europa Central, né, e chegando até o Reino Unido, certo? Então aqui a gente vai ter a formação de grandes megalópolis, né, que são grandes cidades que contam com uma população muito grande e que tem uma influência global, né, que tem economias bem diversificadas, oferecem serviços bem diversos aí para a população, tanto desses países como de outros países do mundo que as visitam o ano inteiro. Do ponto de vista da população, né, a estrutura da população. Então, a principal característica da população europeia, pessoal, é que elas vêm passando por um processo de envelhecimento. Ou seja, quando a gente pega as fases, né, pelas quais as populações passam ou podem vir a passar, o continente europeu está inserido na quarta fase desse processo de transição demográfica, né? Ou seja, eles já passaram por aquela fase onde você tem muita natalidade, muita mortalidade, ou seja, o crescimento vegetativo é praticamente nulo. Eles já passaram pela fase de explosão demográfica, já passaram pela fase de equilíbrio, né? E agora estão aí nessa fase de redução da população, como a gente vai ver em alguns gráficos que eu coloquei aqui para vocês, umas tabelas, tá bom? Então, o que que acontece? O baixo crescimento vegetativo, ou seja, quando a gente pega a quantidade de pessoas que nascem, a quantidade de pessoas que morrem, a gente vai ver que anualmente o crescimento é muito baixo, né? Podendo chegar a ser nulo ou até mesmo negativo. Então, durante um tempo isso foi bom, isso foi benéfico, porque fez com que
pudesse se aumentar a qualidade de vida da população, pudesse se investir, né, recursos em diversas áreas que promoveram esse aumento da qualidade de vida da população. Hoje isso se torna um desafio, né? Porque a tendência é que a população envelheça e que você não tenha aí pessoas em idade ativa, né? Ou a população economicamente ativa, a PEA, ela tende a se reduzir, né? Então fica aí a preocupação por parte dos governantes de quem é que vai sustentar essas sociedades, certo? Então, o que já vem acontecendo em alguns países são as chamadas políticas de incentivo à natalidade, né? São benefícios oferecidos aos jovens casais para que eles tenham filhos, uma extensão, né, um aumento das chamadas licenças maternidades, já existe também lá a licença paternidade, né? Então são mecanismos que os governos vêm encontrando para tentar incentivar a natalidade e assim fazer com que a população desses países voltem a crescer, né? Ou pelo menos se mantenham aí no nível de equilíbrio. Aqui a gente pode observar a pirâmide etária do continente europeu, tá? No ano de 2019. Então vocês observam, né, como a base é estreita, ou seja, a quantidade de crianças e de jovens vem se reduzindo muito, né? Hoje já está num patamar bem pequeno, ao passo que a quantidade de adultos é bem maior, né? Com uma tendência de que os mais idosos, né, cresçam também ainda mais. O topo da pirâmide é consideravelmente largo, né, nos países que compõem a Europa. Nesse quadro aqui a gente pode observar alguns países, né, como a Rússia, que se a gente faz o cálculo, né, a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, a Rússia em 2016 teve um crescimento vegetativo de 0, né, ou seja, ela não cresceu, mas também não diminuiu. Mas se a gente vem aqui para a Ucrânia, ó, que a gente teve uma taxa de natalidade de 10,3, mas teve uma mortalidade de 14,7, a gente tem um crescimento vegetativo negativo, né? Eu tenho menos 4,4 aí de crescimento, né? Então isso é um indicativo importante, né? E que gera uma certa preocupação nesses países europeus. Lembrando, pessoal, que essas taxas de mortalidade, às vezes elas são um tanto quanto elevadas, mas não é por conta de violência, tá? Essas taxas de mortalidade, elas não se concentram nas faixas etárias mais baixas, elas se concentram aqui, ó, nas faixas etárias mais elevadas, que são os idosos, tá bom? Só para ficar claro isso aí. Com relação aos indicadores socioeconômicos, o que nós temos, né? Nós temos um elevado padrão de vida, né? Foi aquilo que a gente comentou. Essa redução do crescimento vegetativo permitiu que os governos, né, que as gestões investissem em várias áreas, como saúde, como educação, habitação, né? Então tudo isso contribuiu para que o padrão de vida da população europeia seja considerado elevado. Isso se reflete nos índices, né, nos indicadores, como por exemplo a renda per capita, que é quando você pega o PIB, que é a soma de todas as riquezas, e divide pela população, as expectativas de vida, né, a quantidade de anos que uma criança espera viver num país europeu é considerado elevado, né, geralmente é acima dos 75, dos 80 anos. Você tem altas taxas de escolarização e o coeficiente de Gini, né, que é um indicador que mede a desigualdade, eles são baixos, né? É um indicador que vai de 0 a 1, assim como o IDH, mas quanto mais próximo de 0, menor é a minha desigualdade socioeconômica. Quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade. Então, no caso aqui dos países que compõem o continente europeu, eles estão bem, né? Essa desigualdade ela é baixa, tá bom? E uma outra questão, pessoal, aqui já é mais problemática, né, que vem afligindo aí os países europeus nos últimos anos, é a chamada crise migratória, tá? Então, historicamente, o continente europeu já é um continente que recebe muitos imigrantes, né? Principalmente por questões econômicas, né? Porque são países que, apesar de não ter um grande crescimento econômico, mas são países que mantêm uma certa estabilidade, né? Que não passam por tantas crises e crises constantes, tá? Só que a partir de 2011, esses movimentos migratórios eles vão se intensificar. O que aconteceu em 2011, pessoal? Em 2011 teve início a chamada Primavera Árabe, né? Nesse contexto aqui, 2011, 2012, 2010, a chamada Primavera Árabe, né? Que foi um levante popular, né? Aí nos países
sobretudo do Oriente Médio, em alguns países do norte da África, né? Então essas crises, essas instabilidades políticas, econômicas, vai fazer com que esses países se tornem grandes emissários, né? Se tornem grandes áreas de expulsão populacional. E aí, tanto por uma questão de economia, né, por essas pessoas verem uma oportunidade de crescimento econômico nesses países europeus, mas também por uma proximidade geográfica, né, a Europa se torna um grande destino para esses imigrantes, tá bom? Então isso vai gerar uma crise, porque os países vão começar a receber esses refugiados, né, mas vai chegar um determinado momento que não vão conseguir oferecer habitação, oferecer abrigo, né, oferecer postos de trabalho para todos. Então isso vai gerar uma crise, alguns países vão promover o fechamento de fronteiras e vai crescer um sentimento de xenofobia em alguns países, né, em parte da população aí dos países do continente europeu, né, que é aquela aversão ao que vem de fora. Então isso vai ter um crescimento a partir dessa crise instaurada em 2011, tá bom, pessoal? É isso, a gente fica por aqui. Na nossa próxima aula a gente continua falando sobre o continente europeu, só que agora do ponto de vista dos aspectos econômicos, tá bom? É isso, tchau, tchau, até a nossa próxima videoaula.